o teu nome será engrandecido, exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Jeremias capítulo 31. As pessoas que estão lá fora, entrem, tomem seu assento, por favor. Reverência com a santa palavra. Gostaria que você não fosse indiferente ao meu pedido, não se assentasse de verdade. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Presta atenção. Antes de fazer a leitura, pode se sentar. Eu vou... Feche os seus olhos. Pai Santo, quem é digno de se atrever, dirigir as palavras a um Deus como o Senhor? Quem é digno de voltar o rosto para aquele que a nossa mente não pode alcançar? Nós não passamos de miseráveis pecadores, criaturas tão insignificantes, tão pequenas, comparadas à sua grandeza. É só pela graça do Senhor que existimos, respiramos ou vivemos. Quem sou eu para pregar o teu evangelho? Eu não encontro em mim capacidade, nem dignidade. Quem é idôneo? Quem é suficiente para essas coisas? Contudo, se o Senhor quer receber glória, falando através de pedras ou de mulas, receba a glória então. Toma esse auditório todo em graça, que haja reverência e temor diante do Senhor. Eu não tenho condição de falar com essas pessoas, nem de dar a elas entendimento. Isto é obra do teu Espírito. Eu espero que o libere a nós. Faz teu reino avançar, Senhor. Receba a glória para si e nos conforma à imagem do seu Filho. Amém. Queridos, presta atenção. As pessoas que puderem, tomem assento, por favor, para não perder a concentração. Eu vou precisar muito da sua atenção. Muito. Porque eu vou lidar com algo agora. Eu vou lidar com aquilo que você tem de mais valor. Eu vou tratar agora daquilo que você mais tem de valor, a sua alma. Essa noite eu subi nesse lugar, eu não estou preocupado com o seu financiamento, com o seu aluguel, eu não estou preocupado com o seu diploma, nem com os quilos que você pegou a mais. Eu vim aqui essa noite com um só propósito: lidar com a sua eternidade, a sua salvação. As pessoas de hoje, eu não sei onde que a igreja evangélica vai parar. As pessoas perderam de mente do que elas foram salvas. Você pergunta para a pessoa do que ela foi salva, ela diz: eu fui salva de uma vida infeliz. Você pergunta para pessoas o que é salvação, elas têm ideia, foi quando eu fui curado de um caroço. Você fala para elas de evangelho, daquela cruz sangrenta no Gólgota, aquele Deus homem se encarnando, e elas entendem como aquilo e veio trazer paz, veio me dar um carro melhor. Se você está aqui esperando um carro melhor, se você está aqui procurando uma namorada, se você está aqui para sentir um arrepio na terceira vértebra, querido, você está no lugar errado. Se o seu conceito desse livro, se o seu conceito de evangelho, se o seu conceito de expiação
tem a ver com essa era temporal, você nunca ouviu falar do Evangelho. O Evangelho, a palavra que mais explica o Evangelho, chama redenção. Se você não conhece essa palavra, você não conhece o Evangelho e você não é crente. A razão da sua fé está nessa palavra, redenção. O que é redenção? É um termo que está no Novo Testamento. No original grego, sabe para que era usada essa palavra redenção? Ela era usada no resgate de um escravo. A escravatura estava presente durante o Império Romano. Quando alguém queria comprar a liberdade de um escravo, ou comprar um escravo, pagava-se um preço e aquele escravo, ele era redimido, resgatado, redenção. Naquela cruz, Deus só se fez carne, na figura do seu Filho, verteu o seu sangue, para nos redimir, nos resgatar. Resgatar do quê? Redimir do quê? Não foi do caroço, não. Não foi de uma vida infeliz. Não foi para te dar um carro, nem uma namorada, nem uma paz. Foi redimir da ira vindoura, do lago que arde como fogo e enxofre, da danação eterna do inferno, do cativeiro e das garras de Satanás. Você tem um corpo que durará aproximadamente 80 anos, e se desfará na sua microvida ínfima, pífia vida, essa vidazinha a qual a maioria de nós fica ludibriado e correndo, gastando todo o nosso esforço, tempo e recursos para se dar bem nela. Mas você se esquece que o Salmo 90 diz que ela passa como um conto ligeiro. Diz que os nossos pensamentos são breves. Depois que o seu corpo se desfazer, aí entra o período que interessa, a eternidade. E eu quero perguntar a você, aonde você vai passar a sua eternidade? Você é uma tricotomia, é espírito, alma e corpo. O corpo vai morrer, mas a sua alma permanecerá pela eternidade, ou no céu, ou no inferno. Acho bom você saber o que faz com a tua vida. Ninguém pensa nisso. Você vai numa igreja católica, o catolicismo romano é pagão, mas você não vê teologia da prosperidade lá, curandeirismo lá, você não vê nem banheiro, você não vê gente levantando, andando, mascando chiclete. Tem que ser reverência, mesmo sendo um lugar pagão. Na igreja de Cristo, pelo menos dizem que é de Cristo, chegam uma hora que quer, vestem como querem, portam-se como querem, zombam, escarnecem, resistem pastor, autoridade, mas é a igreja de Cristo. O irmão Navarro pregou aqui sobre santidade, ele falou do efeito. Eu vou falar da causa. Preste atenção. Você vai sair daqui hoje sabendo se você vai para o céu ou para o inferno. Você vai sair daqui sabendo se você é salvo ou não salvo, se você é convertido ou não convertido, se você é joio ou trigo, se você é bode ou ovelha, se você é virgem nécia ou virgem prudente. Você vai saber. Eu quero perguntar para você, você está preocupado com isso? Se você não está, eu paro de pregar, já vou para o hotel, vou embora. Se você não está preocupado que se eu mudo,
eu chamo uma banda, a gente pula, falo umas palavras de efeito, alego vocês e engano vocês. Vocês estão interessados em ouvir a verdade, sim ou não? Então ouve com temor e tremor. Presta atenção. Os puritanos, quem são os puritanos? Uma classe de cristãos do século XVIII. Os puritanos. Um dos maiores santos que já pisou na terra, os maiores cristãos depois da era apostólica. Uma das classes foram os puritanos. Sabe o que os puritanos gostavam de fazer, pastor? Eles gostavam de colocar dúvida a respeito da salvação nos irmãos. Gostava que eles fossem para casa com dúvida, temendo quanto à salvação. Eles não deixavam ninguém confortável nos pecados, se achando salvo demais. Não, todos os cultos eles pregavam de maneira que os membros saíam fazendo uma reflexão: será que eu estou salvo? Que eu sou salvo? Agora hoje ninguém preocupa com isso. Ninguém está interessado. Você já parou para pensar que hoje pode ser o seu último culto? Ninguém pensa. Você vive numa sociedade pós-moderna? Presta atenção. Você vive numa sociedade pós-moderna? Literatura, artes cênicas, teledramaturgia, indústria cinematográfica, cultura que trabalha para imortalizar o homem. Imortalizar, ninguém fala da morte, parece que ninguém vai morrer. Uma cultura que trabalha para não envelhecer. Ninguém pensa no futuro, ninguém acha que vai ficar doente, ninguém acha que vai morrer. Isso é uma mentira. Você já imaginou se hoje for seu último culto, seu último dia? Hoje, saindo num belo noite tranquilo, vai cruzar a rua, atropelamento, acidente, infarto. Não fala isso, mas como que eu não posso falar isso? Você não é imortal, você vai morrer hoje ou daqui a 50 anos. Mas ninguém espera isso. O jovem que vai clicar hoje pornografia à noite antes de dormir, não espera isso. O casal que vai se amassar hoje ainda, a mentira que vai ser contada, ninguém espera. Só que eu tenho boas novas. I have good news for you. Louco! Amanhã pedirão a tua alma. O que tens preparado? E para quem será? Sabe quem disse essas palavras? Jesus. Ele está dizendo: você pode ser chamado hoje. Salmo 104 diz assim: dando-lhe tu, recolhem nas suas mãos, mas se lhe tiras a respiração, caem mortos. É isso que nós somos. Caem mortos. Para onde você vai? Se você morrer hoje, no dia que Jesus voltar, como você está? O que tem a ver isso com santidade? Presta atenção. A doutrina que ensina a salvação chama soteriologia, do grego soteria. Soteria e logia, logos, palavra de salvação, ensino, estudo da salvação. Dentro da doutrina, da soteriologia, há outra doutrina: justificação. É a única maneira de você entrar no céu. Justificação. É um termo que Paulo usa, principalmente na carta aos Romanos. Justificados, pois, pela fé. O que quer dizer esse termo justificação? Presta atenção. É um termo forense, tirado do direito. Tirado do direito, do curso, da matéria, direito. É como se os nossos pecados fossem, e eles são, como crimes. Eu vou colocar assim para você entender: crimes. Deus tem uma lei,
a constituição dele. Vamos resumi-la nos 10 mandamentos. Aquele que quebra os 10 mandamentos, que quebra a lei, esse consiste num transgressor, um criminoso. Vamos para a nossa legislação. Você mora no Brasil, a nossa Constituição tem sua legislação. Se alguém quebra ela, torna-se um infrator, um criminoso. A Constituição ordena que o criminoso, aquele que quebra a lei, seja punido com alguns meses de prisão, alguns anos, e em alguns países, prisão perpétua e pena de morte pelos crimes. A Constituição de Deus é a lei. Aquele que quebra a Constituição da lei é o pecador. O pecador torna-se um criminoso. A lei de Deus ordena, a justiça de Deus ordena que o violador da lei seja punido. Não é assim? Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Aquele que quebra essas leis faz-se criminoso. Assim como um criminoso civil deve ser punido com cadeia, ou deve ser punido com perpétua ou pena de morte, aquele que transgride a lei de Deus também tem que ser punido. Quem é o transgressor da lei? O pecador. O pecador é um criminoso, ele é injusto. Deus tem um atributo que é um dos mais excelentes dele, chama a justiça de Deus. O que é a justiça? É a excelência moral de Deus. Deus não pode ser conivente com aquilo que é contrário à sua lei e à sua natureza. Então, a justiça de Deus, que é inerente a Ele, ordena que Ele puna todos aqueles que quebram a sua lei. Ele é como um juiz justo. A função do juiz é julgar segundo a lei. Quando ele olha para um pecador, o pecador quebrou todos os 10 mandamentos milhares de vezes. Qual é a função de um juiz justo? Condenar aquele pecador. A condenação vem em que forma? Em forma do despejar, do descarregar da sua violenta ira no lago que arde como enxofre. Lá é a prisão perpétua, é a cadeira elétrica. O criminoso deve ir para a cadeia, o pecador deve ir para o inferno. Por que ele deve ir para o inferno? Porque ele é injusto. Quem é injusto? Quem quebra a lei. Qual a única maneira de você ir para o céu? Eu ir para o céu? Se tornando justo, sendo justificado. O que é ser justificado? É diante do tribunal de Deus receber uma sentença favorável. É ser absolvido no tribunal de Deus. Ser declarado justo. O justo herdará o céu. Quem é justificado? E como alguém é justificado? Cristo, quando vem morrer na cruz, presta atenção, Ele assume o nosso pecado, Ele assume nossos crimes. Você quebrou todos os 10 mandamentos, milhões de vezes cada um deles. Você então constituiu-se um criminoso. Cristo, ao tomar forma humana e ser pregado na cruz, Ele pegou estes crimes que você cometeu e levou sobre ele. É a doutrina que chamamos imputação. O que é imputação? Você conhece amputar? Amputar um braço, extrair, tirar para fora, amputar. Imputar é inserir, colocar dentro. Na cruz, nossos pecados foram imputados em Jesus. Na cruz, o criminoso não sou eu, passa a ser Jesus. O prostituto, Jesus. O assassino, Jesus. Meu pecado foi imputado, lançado. O criminoso não passa a ser eu, passa a ser Jesus.
Mas existe outra doutrina, a doutrina da dupla imputação. Porque se só os meus pecados fossem imputados em Jesus, eu não poderia ser condenado mais, não poderia ir para o inferno. Porque quando o juiz olha para mim, meus pecados não estão em mim, se desviaram para Jesus. Mas não existe nenhum mérito para eu ir para o céu. Nenhum. Só pode ir para o céu quem? O justo. Só pode ir para o céu quem cumprir toda lei. Qual foi o único justo que pisou na terra? Quem foi o único que cumpriu toda a lei na terra? A dupla imputação acontece assim, de forma que uma vez que o meu pecado é imputado sobre Jesus, o mérito de Jesus ter cumprido toda a lei é imputado sobre mim. A justiça de Cristo, Ele cumpre a lei e Ele lança o mérito de ter cumprido ela na minha conta. O meu pecado é lançado nele, a justiça dele é lançada sobre mim, então eu me torno justo. Quando que isso ocorre? Justificados, pois, pela fé. O pecador, escuta, presta atenção, preciso do seu cérebro agora. Pecador, vil, desprezível, serial killer, serial sinner, pecador, assassino, mentiroso, ladrão, ganancioso, corrupto, soberbo, imoral, prostituta. Os bonzinhos também, que são bonzinhos, não bebe, não fuma, veste bem, paga a conta em dia, mas por dentro são soberbos, mesquinhos, avarentos, chatos. Quando ouvem o Evangelho, quando ouvem a exposição do Evangelho, não é ouvir o que está aí fora, não, é ouvir o Evangelho, eles creem. Quando eles creem, Romanos 5,1, justificados, pois, pela fé. Quando eles creem, o martelo do céu é batido, uma sentença favorável é dada ao pecador, e naquele momento ele é justificado, ele se torna legalmente justo dos seus pecados, ele pode herdar a vida eterna. O que significa? Que os crimes dele foram pagos, quitados, lançados na conta de outro, a justiça do outro lançada na conta dele. Aonde ocorreu isso? Na cruz do Calvário. Isso é justificação, ok? Só assim, meu bem, você pode entrar no céu. É só dessa maneira, não tem conversa. Quando eu vou evangelizar, mormon, testemunho de Jeová, espírita, católico, quando eu vou evangelizar qualquer seita, Ellen White, não sei o que, e fala de mormon, e TSTJ, não, eu já vou na justificação pela fé. Primeiro que eles não conhecem esse termo, eu já vou lá. Um homem só pode ir para o céu se for justificado pela fé, meu filho. É só assim. Você só vai entrar no céu se um martelo for batido e o justo juiz der uma sentença favorável a você e imputar seus pecados, lançar em Cristo na cruz e a justiça dele sobre você. Isso acontece quando você ouve o Evangelho e naquele momento crê, se arrepende dos pecados. Naquela hora o martelo é batido. Então se cumpre aquele versículo em você. Agora, que hora? Agora, depois que você creu, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais jeito de condenar. Tetelestai, está consumado, quitado. Você creu? Nenhuma condenação há para você mais. Romanos 8 ainda diz: e agora? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem os justifica.
ninguém pode acusá-los mais. E quem os condenará? Pois foi Cristo quem morreu, ou antes ressuscitou, está à destra do Pai e intercede por nós. Está quitado, não tem mais jeito. Agora vamos lá. Agora é que entra. Você, como é que você sabe que você foi justificado? Você. Só o justificado entra no céu. Não adianta falar amém da glória a Deus. Eu quero saber evidência. Eu quero saber aonde você fia a segurança da salvação. Eu sou justificado porque eu desci as águas. Quem falou isso? Eu sou justificado porque eu falo em línguas. Jesus disse que tem uma tantada que fala em línguas que ele não conhece. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. De língua, milagre, profecia, visão, revelação, curas. Jesus fala, você fez isso em meu nome? Eu não te conheço. É porque eu participo da Santa Ceia. Não. Vamos lá. A justificação pela fé é uma obra da graça soberana de Deus. Ninguém se salva. A salvação vem de Deus, Jonas 2,9. É um ato voluntário da graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora vamos lá. A obra da graça compreende justificar-nos. A mesma graça que justifica, ocorre outro fenômeno com o crente. Imediatamente após o martelo ser batido, a primeira fase na cruz é lidar com a culpa do pecado. O pecado fez você um criminoso, culpou você, condenou você. A cruz vai resolver o problema da culpa do pecado. É a doutrina da justificação. Quando há imputação na cruz, a culpa é removida, você não pode mais ser condenado. Agora a segunda fase da graça, ele vai tratar com o poder do pecado. Primeiro ele trata com a culpa, agora é o poder do pecado. A doutrina da santificação. A evidência que você foi justificado, salvo, não pode mais ser condenado, está quitado, seu pecado foi lançado em Cristo, a justiça de Cristo em você. A evidência que isso aconteceu é que agora, hoje, você está sendo santificado. Se alguém diz que foi justificado, mas não está sendo santificado, não foi justificado. É evidência. É um fenômeno que ocorre após o outro. Porque todo mundo pode falar, eu criei. Ah, você creu? Mas o diabo também crê. E tem atitude melhor que muitos cristãos. Tremem, estremecem. Os católicos dizem que creem. Os budistas dizem que creem. Os muçulmanos dizem que creem. Os kardecistas dizem que creem. Agora qual a evidência que você crê salvificamente? Está sendo santificado. Agora vamos lá. A santificação não é uma opção, é um estado. Existe crente que não é santo? Não, impossível. Todo crente é santo. Santidade não é uma escolha, é um estado. O crente só eleva os seus níveis de santidade. É impossível ser crente e não ser santo. Isso não existe. Todos os crentes são santos. Aí aquele que não é santo é porque não é crente. Existe um crente não santo? Impossível. Impossível. Todos os crentes, não existem categorias de crentes. Todo crente é santo. Santidade,
O crente não busca ter, o crente eleva a que já tem. Santidade ele não opta ter, é o estado que todo crente tem. É impossível. Você quer ver como que eu provo isso? Jeremias 31. Verso 31. Lê lá. Jeremias 31, 31. Eis aí, olha só. Você tem que abrir para você entender. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Opa, põe o dedo aí, olha aqui. Eis que firmo uma nova aliança, não a aliança que eu fiz com seus pais. A aliança que ele fez com os pais, qual era? A aliança mosaica do Antigo Testamento. Ele está falando da nova aliança. A nova aliança veio com quem? Então tá, vamos ver no que consiste a nova aliança. Não, 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Perdoarei suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Sabe o que Jeremias está ensinando aqui? A doutrina da regeneração. Sabe por que santidade não é uma escolha? Porque todo crente, para ser crente, ele é regenerado. O que é ser regenerado? Nasce de novo. Quando ele nasce de novo, ele recebe uma nova natureza. Não existe regenerado que tenha uma natureza não santa. A nova natureza é santa. Olha o que ele diz ali, ó. Na mente lhe imprimirei minhas leis. Ele vai escrever a lei. Por exemplo, eu vi algumas moças vestidas aqui que eu tive que virar meu rosto. Como é que pode isso? Na casa de Deus eu não poder olhar. Vocês, não, essa irmã ela é carnal, porque ela está com mini saia, corte, sensual, seios de fora. Não, pastor, é porque ninguém ensinou para ela. Não, é porque não é salvo. Por quê? Porque no ato da regeneração, presta atenção, no ato da conversão, a lei de Deus é escrita no coração, não precisa de alguém ensinar. Ela sabe que está se vestindo com sensualidade, e ela não suportará ser sensual. Olha o 34, não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: conhece seu Senhor, porque todos me conhecerão. Sabe o que é isso? Todos. Pastor, essa ala aqui é santa, aquela não é. Essa ama a Deus, essa ama mais ou menos. Não. Todos serão santos, todos amarão a Deus, todos terão vida de oração, todos estudarão a palavra, todos. A evidência que você foi justificado é que hoje você está sendo santificado. Todos, está dizendo todos. O que é todos? Todos os remidos, todos os salvos têm o mesmo coração, a mesma visão, a mesma ética. Vocês estão entendendo? Agora, Jeremias 32. Olha só isso aqui, verso 39. Jeremias 32, 39. É a continuação da aliança, olha lá. Jeremias 32, 39. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias,
para o seu bem e o bem dos seus filhos. Você entendeu? Escuta, dar-lhe um só coração e um só caminho. Pastor, tem crente que anda por outro caminho, tem crente que tem outro coração. Não é crente. Todos os remidos têm um só coração e um só caminho. Não existe esse negócio de crente sensual, não existe esse negócio de crente, não existe isso. Todos os crentes são santos. Há distinção entre santidade de um e a de outra, mas não existe aquele que é crente e não é santo. Isso não é bíblico. Existe o santo salvo e o que não é santo não salvo. Mesmo coração. Agora vamos para Ezequiel. O pastor até citou esse texto aqui. Ezequiel 36. Ezequiel 36. Verso 24. Olha o que diz. 24. Tomar-vos-ei de dentre as nações, e vos congregarei de todos os países. Está falando da nova aliança aqui, para a igreja, para o crente, para mim e você. E vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Olha só. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Você viu como que está aqui? Está no imperativo. Ele está dizendo, todo crente é purificado, todo crente é santo, todo crente é limpo da imundícia e dos ídolos. Ele não está dizendo que é uma opção. Eu vos farei, eu santificarei, eu regenerarei, eu limparei dos pecados. Está aqui. Entendeu ou não? Todo aquele, presta atenção, a salvação é assim, ó. Você estava dentro de um poço de lama, de 20 metros, e você estava se debatendo nesse poço de lama, você ia morrer afogado, estava prestes a morrer, vem alguém e lançou a corda, e puxou, tirou você, colocou você numa área segura, ele salvou você. Você não vai morrer mais. Você está fora do poço. Mas você está sujo. Agora é hora de pegar a mangueira. Existe alguém que Jesus tira do poço e deixa sujo? Existe? Então por que a pessoa está na igreja e ainda está suja? Porque nunca foi tirada do poço. Não foi salva. Como é que você pega teu filho do lixo? Tirei você, filho, e deixa ele como está. Não, agora o pai vai dar banho. Está cheio de gente na igreja fedendo. Sabe por que está fedendo? Porque não saiu do lixo ainda. Vamos continuar. Olha o que o texto diz, 26. Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós o meu espírito. Que conversa é essa de crente que não tem o Espírito? Todo crente tem o Espírito Santo. Paulo diz, se o tal não tem o Espírito de Deus, o tal não é de Deus. Está aqui, ó. Não, pastor, eu não sou cheio do Espírito Santo. Eu não tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo não age em mim. Então não é crente. Porque a promessa da nova aliança consiste em todo salvo ser templo do Espírito Santo. Em todo salvo ter o Espírito Santo. Todos os salvos têm, meu irmão, morando neles, o Espírito Santo. Paulo falou, quem não tem o Espírito Santo, o tal não é dele. Logo, o que eu aprendo aqui?
Gálatas 5, 16, 18. Sabe o que quer dizer? Obras da carne e fruto do Espírito? Pastor, são qualidades de um crente espiritual, cheio do Espírito, e qualidades de um crente carnal. Não, senhor. À luz do contexto se interpreta o texto. Paulo está escrevendo para quem? Os Gálatas. Qual que é a função da carta? Os Gálatas estavam voltando para o judaísmo. Queriam se circuncidar e observar a lei. Paulo vai dizer: ó insensatos Gálatas, me admira que tão depressa passasses para outro evangelho que não é o de Cristo. Aí Paulo vai dizer o quê? Olha, vocês querem se circuncidar e guardar a lei. Todavia, essas características são as que predominam em vocês: glutonaria, bebedices, inveja, facção, dissensão. Mas o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor, paz, alegria e temperança. Paulo está dizendo assim, ó, são características do ímpio e características do salvo. Os frutos do Espírito de Gálatas não são algumas categorias privilegiadas de crentes na igreja que possuem. Os frutos do Espírito em Gálatas, todos os crentes possuem todos os 9 frutos. Não existe um crente sequer na face da terra que não possua os frutos do Espírito em Gálatas. Presta atenção, todas as categorias de crente possuem todos os dons. Todos. Aí as obras da carne são características do ímpio, características do bode. E os frutos do Espírito? Características do salvo. Então, se você olha para lá, você pode fazer um teste. Se você possui os frutos do Espírito, você é salvo. Se você possui as obras da carne, você não é salvo. Não está dizendo de um crente espiritual e de um carnal. São características daquele que observa a lei, mas não tem o Espírito, não se converteu ao Evangelho, carnal. O outro são características daquele que obedeceu à lei do Espírito, creu no Evangelho, são evidências. Então, se tem alguém aqui que diz que é crente, tem que ser longânimo, não é opção, tem que ser benigno, tem que ter bondade, tem que ter domínio próprio, tem que ter alegria, paz, amor, fidelidade, fé. Sabe o que é domínio próprio? Todo mundo pensa no domínio próprio só com a ira. Não. Todo crente, o domínio próprio está ligadíssimo com essa palavra aqui, ó, santidade. Por que é o contrário da santidade? As minhas pulsões carnais. Não é isso? Pornografia, mentira, soberba, ira, avareza, sensualidade, luxúria. Isso é marca de quem? Do ímpio. O ímpio ama ser sensual. O ímpio adora ter dinheiro, posse, riqueza. O ímpio esbraveja, dá tiro. O salvo conta com um mecanismo chamado domínio próprio. O que é isso? A capacidade de exercer autodomínio sobre minhas faculdades. A ira está dominada, a lascívia está dominada, a vaidade está subjugada, mortificada por esse fruto. Agora eu não tenho nada disso, porque eu não tenho fruto. E por que eu não tenho fruto? Não nasceu de novo, não foi regenerado. Escreverei minhas leis. Eu vou dar um exemplo aqui, o que é regeneração, pastor. Principalmente para as mulheres. Porque está virando uma moda na igreja evangélica a sensualidade. Sensualidade. É assim, ó. Olha o que é regeneração. A mulher carnal está com saltão, pernas de fora, seios de fora, batom vermelho, maquiagem toda jezabelizada. E para ela isso é normal,
Porque ela não tem nada para oferecer, ela só tem o corpo. Ela não tem inteligência, ela não tem sabedoria, ela não tem caráter, ela só tem o corpo. Por isso que ela mostra seio, perna. Ela não tem outra coisa para oferecer para a sociedade, para o reino. É só o corpo. Felizmente é isso. A nação brasileira é conhecida pela sensualidade. O país que mais recebe estrangeiros para pornografia, para prostituição, é Brasil, meu bem. O estrangeiro vê o Brasil como um lugar dele satisfazer suas pulsões sexuais, porque a mulher brasileira fora do país é considerada sensual. Então ela só tem isso para oferecer. E é engraçado que tem pessoas que se dizem crente dentro da igreja e também só tem isso para oferecer. É assim, ó, a sensual. Ela está com seios, coisa toda sensual, salto, mini saia, peitos de fora. Olha no espelho, se arruma, põe a bolsinha chique e sai. Outro dia ela vem, sai. Um dia antes dela sair, ela ouve o evangelho da graça e da glória. Uma descarga de poder perpassa o coração dessa mulher. Ela é regenerada, nascida de novo. Espera, escuta. Agora ela vai sair de novo. Ninguém falou com ela, ninguém ensinou nada, mas naquela hora o dedo de fogo do Senhor escreveu no coração as leis. O coração de pedra foi arrancado, foi colocado de carne. Espera, o Espírito Santo foi colocado dentro dela. Agora sabe o que acontece? Ela vai sair, mini saia, bolsa, sutiã. Ela vai lá no espelho. Meu Deus, que vergonha, meu Deus. Meu Deus, eu não posso usar isso. Meu Deus, que coisa feia. Meu Deus, eu não consigo mais usar isso. Eu não consigo ser sensual. Eu odeio isso, Deus. Agora, se você olha no espelho antes de vir para um culto e diz assim: está muito comprida ainda. Eu estou para dizer que é outro espírito que habita. Não, isso não é coisa de rir, não. Por favor. É coisa de chorar. Ter misericórdia dessa pessoa. E eu não estou dizendo só de sensualidade e saia, não. Eu estou dizendo que aquele fraudulento safado que rouba na empresa não vai conseguir fazer isso mais. Que aquele que clica todo dia no mouse antes de dormir vai clicar, abre a pasta sexy e ele vai não, eu não posso mais. Aquele que o patrão sai, você cuida dele, fecha tudo, ele vai fazer a transferência, mais uma porcentagem para minha conta, tique. Oh Deus, tem misericórdia. Deleta isso aqui. Eu não posso fazer isso mais. Isso é evidência que alguém foi justificado. Vou ver quantos minutos eu já gastei. Agora abre comigo na primeira carta de João. Pega Apocalipse e volta que é mais fácil. Primeira carta de João. Capítulo 5. Pega Apocalipse e volta. Judas, 3 João, 2 João, 1 João 5. Estou terminando, 10 minutos eu termino, não fique nervoso. 1 João 5, verso 13, olha que declaração. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes vida eterna. Espera aí, põe o dedo aí. Estas coisas vos escrevi. Que coisas João está dizendo? A carta de 1 João. Estas coisas vos escrevi. Que coisa? A carta. Para quê? Qual foi a finalidade da carta? A fim de saberdes que tens vida eterna. Você quer saber se você é salvo ou não? 1 João inteira.
1 João é o teste da salvação. 1 João está contida as características de um salvo. Ele escreveu, ó, estas coisas eu escrevi para saber se tendes vida eterna. Vamos ver um teste só que o tempo não me permite. Capítulo 3. Para mostrar se você é salvo ou não. Capítulo 3, verso 7. Filhinhos, olha só, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha só, presta atenção. Todo, está falando todo, não é alguns. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Agora que negócio é esse? Eu sou salvo, mas vivo pecando. Eu sou salvo, mas não tem santificação. Ele está dizendo, todo é um teste. O que ele está dizendo aqui? O convertido não tem o pecado como estilo de vida. Sabe o que é o pecado na vida do crente? O crente peca. O crente verdadeiro cai. O crente verdadeiro tem o pecado como estilo de vida? Absolutamente, de jeito nenhum. Então o que é o pecado na vida do crente? Grava essa frase: pecado na vida de crente é um acidente. É um acidente. Prática de pecado é uma prova que não houve conversão. Aqui está dizendo que não pode, nem que ele queira. Eu vou dar um exemplo aqui, pastor. Pega um crente salvo aqui, um salvo, cheio do Espírito, salvo mesmo. Pega ele para o cabelo. Fala, você vai para uma boate agora, você vai entrar lá, dançar, vai beijar 10 mulheres e beber todas as doses. Pega ele e você joga lá dentro. 4 horas da manhã eu venho te buscar. Ele vai ficar lá, mulher, mini saia, bebida. O pastor mandou eu pecar. Eu vou chegar naquela menina. Tem uma dose ali de uísque. Eu tenho que dançar. Não, socorro! Sai correndo de lá. E ele diz, eu não posso, eu não consigo pecar, eu não posso. Agora o que você me diz do crente que vai lá todo dia, que consome pornografia todo dia, que usa mini saia, sensualidade todo dia, que fornica todo dia, adultera todo dia, mente, rouba, prostitui, vingança, ódio, suborno todo dia? É o crente carnal? Não, é o bode, é o ímpio. Mas dentro da igreja tem isso aí. Onde que o joio e o trigo foi plantado? O trigo dentro e o joio fora? Plantados no mesmo lugar. Eu vou dizer uma coisa aqui, não me bata, não me escurrace. O pastor falou que eu podia pregar o que eu quisesse, agora ele se vira. É triste o que eu vou falar. Significa que sentados aqui, gente que está me ouvindo aqui, alguns vão para o inferno. Não adianta chiar. Aqui tem sentado me ouvindo o trigo puro do Senhor, as virgens prudentes, as ovelhas santas. Mas aqui também está sentado o joio. Está sentado aqui o bode. Pastor, mas não pode ser 100% salvo. Não existiu uma igreja na história cujos membros foram 100% salvos. Você quer ver a melhor igreja do universo, com o melhor pastor? A melhor igreja do mundo, 12.
o maior pastor, Jesus, e os 12 não foi salvo. Teve um que foi para o inferno. Eu acho bom você se preocupar com isso. Agora eu vou terminar com isso. Eu estou te dizendo a evidência da justificação. Aquela cruz santa bendita lançou meu pecado no Salvador, e a justiça do Salvador sobre mim. O martelo do justo juiz foi batido, e uma sentença favorável me foi dada. Fui absolvido no seu tribunal, considerado legalmente justo. Agora posso herdar a vida eterna, mediante ao sangue do Cordeiro. Todavia, a grandiosa evidência que tal obra foi feita em meu favor, é que o Espírito da graça de Deus, que agora habita em mim, me santifica para as boas obras, para que eu seja a imagem do seu Filho, porque eu sou santo, porque Ele é santo. Ele não está falando para os cristãos, Pedro não está escrevendo, olha, procurem ser santos, ele está dizendo, o verso anterior diz assim: não vos amoldeis mais as paixões que tinham anteriormente. Agora vocês não têm mais aquele estilo de vida. Porém, como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito: sede santos, por quê? Por causa da santidade de Deus. Uma igreja santa aponta para um Deus santo. Por que Ele nos ordena ser santo? Porque Deus é glorificado em nossa santidade. O mundo conhece a santidade de Deus quando olha para a santidade da igreja, porque a santidade da igreja reflete como espelho a santidade de Deus. O que Pedro está dizendo, agora vocês são santos. Sabe o que é uma das palavras para santo? A mais linda. O que é ser santo? Tem separado, tem puro, tal, mas a que mais descreve o cristão, guarda aí, ser santo é ser distinto, invulgar. O que é distinto? Você não é igual à massa, não se veste como o mundo, não fala como o mundo, não se relaciona como o mundo, não frequenta os lugares do mundo, não tem um casamento como o do mundo, não lida com as finanças. É distinto, é um ser diferente, distinto, inigual, invulgar, puro, santo. Deus, assim como Deus é distinto, não existe ninguém como Ele, nada como Ele. Você também é um ser distinto, forasteiro, peregrino em terras estranhas. Isso é ser santo. Agora eu termino com isso. Quando Deus justifica alguém, Ele regenera essa pessoa. Você sabe o que é a obra da regeneração? Eu termino com isso. Você já viu Gênesis capítulo 1, verso 1? Não vai embora. Gênesis 1, 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus: haja luz. 6 dias, Deus cria o cosmos, o universo. Ele cria bilhões de galáxias, e cada galáxia tem bilhões de estrelas. O sistema solar, Ele cria os oceanos. É tanta glória. Eu vou te dar uma ideia. Imagina quanto poder Deus não usou para criar o universo do nada. Tem uma palavra latina que chama ex nihilo. Deus do ex nihilo cria o cosmos. O que é ex nihilo? Do nada. Deus do nada, sem ter nada. Ele cria todo o cosmos, todo o universo do ex nihilo. Quanto poder Deus não empregou para criar do nada o universo? Só o céu. Sabe quanto tem de diâmetro o universo? Nós sabemos que ele não é infinito. Infinitude é um atributo que só Deus tem. Os astrônomos calculam que o universo tem 90 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa? Se você pegar uma nave espacial, a velocidade da luz, a nave corre a velocidade da luz, 460 mil quilômetros por segundo. Se uma nave nessa velocidade
Para ela ir de uma ponta na outra do universo, ela vai levar 90 bilhões de anos, viajando a 460 mil quilômetros por segundo. Você tem uma ideia do tamanho do universo. O mar, as águas, Oceano Atlântico, Pacífico e Índico. Sabe quantos litros de água existe na Terra? Você tem ideia de milhão. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quatrilhão, 1 quitilhão, 1 sextilhão, 1 septilhão, 1 octilhão de litros de água. Sabe você, só você, um ser humano, você possui 60 trilhões de células no seu corpo. Cada célula das 60 trilhões tem uma fita DNA de 1,72 m de comprimento. Se você amarrar uma fita DNA na outra, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Só em você. Imagina quanto poder Deus não usou para criar isso tudo do nada. Tenta você ir, sem nada na mão, criar essa toalha. Sem nada. A regeneração, o novo nascimento, o renascimento, o poder que Deus emprega para salvar um homem é maior do que o poder que Ele empregou para criar o universo. Por isso que piscina de batismo não salva ceia, dom de língua, isso não salva ministério. Não existe poder nessa esfera terrena que pode recuperar um pecador em Adão, porque o poder que ele usa para salvar um pecador é maior que o poder que ele usou para criar o universo. Por quê? Porque o universo ele cria a partir do nada, do ex nihilo. Para salvar um pecador não é a partir do nada, é a partir de uma massa caída, corrupta, execrável em Adão. Então ele vai e refaz e recria a partir do corrupto um novo homem à imagem de Cristo. Agora, qual é a maior evidência que esse poder alcançou você? Tem uma área, que é a área que a regeneração mais mexe. Sabe qual é? A vontade. Pastor, eu bebia, parei de beber, sou salvo? Não. Eu prostituía, parei de prostituir, sou salvo? Não. Eu fumava, parei de fumar, sou salvo? Eu ia para balada, traía, mentia, parei, sou salvo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Freiras fumam? Não. Freiras adulteram? Não. Você já viu alguma freira na balada? Não. Vem cá. Freiras são salvas? Não. Nicodemos fumava? Não. Nicodemos bebia? Não. Nicodemos lia a Bíblia mais que eu e você, orava mais que eu e você, era mais santo que eu e você. Nicodemos era salvo. Então não estou entendendo. A maior evidência que um homem recebeu esse poder no coração, maior do que o da criação, é na vontade. O que significa? Que parar de pecar não significa que você é salvo, e sim parar de gostar de pecar. Porque pode ser que você parou de pecar, mas ainda ama pecar, mas a religião está te impedindo de pecar. Então você não peca, mas por dentro ainda deseja. Conversão é aquilo que eu amava, o pecado, agora eu odeio, e aquilo que eu odiava, a justiça de Deus, agora eu amo. Isso é conversão. Agora sabe o que está acontecendo hoje? Os crentes estão parando de fazer o que amam e estão fazendo o que odeiam.
tem que pôr roupa comprida, tem que ler Bíblia, tem que ir no culto, não pode fazer sexo antes do casamento. Não pode mentir. O quê? Não, eu odeio a mentira, eu odeio a lascívia. E quando eu caio, porque às vezes acontece, eu fico numa profunda tristeza. Charles Haddon Spurgeon disse: o pecado que era nossa alegria, agora é nossa tristeza. Eu gritei com a minha mãe, mas eu perdi o sono de dor. Eu falhei na empresa, mas meu coração sangrou. Mas quando tem o santo culto, a santa vigília, o santo jejum, obedecer aquilo que o pastor prega, que coisa maravilhosa, gloriosa. Isso é o salvo. Meu irmão, eu vou terminar. Só um pouquinho mais baixinho, irmão. Irmão, você não vai sair daqui sem resolver isso. Meu Deus do céu, eu estou falando. Irmão, da próxima vez eu vou vir aqui pregar 2 mensagens sobre a doutrina do inferno. Tem 4 palavras para o inferno: Hades, Sheol, Guiena e Tártaros. Você não tem ideia o que é o inferno. O rico, quando foi para lá, ele estribuchou, ele implorou para Lázaro colocar uma gota de água no dedo e pôr na ponta da língua. Lugar de densas trevas, lugar do despejar completo da violenta ira de Deus. Não brinque com tua alma. Lá não vai ter mais a mãe, nem o pai. Você não vai ver uma folha verde, um beija-flor, uma gota d'água, uma estrela. Dor, tormento eternos. Lembra do que eu falei? Nem todo mundo aqui vai ser salvo. Aliás, eu vou até mais além. Tem um monte aqui que não é salvo. Não é. Mas não significa que não possa ser. Apocalipse 20 fala de um trono de julgamento, não fala? É lá em Apocalipse 20. Hoje aqui é trono da graça e da misericórdia. Você está vendo esses degraus aqui? O que está jorrando aqui são cascatas de graça, cascatas de misericórdia, cascatas de perdão, cascatas de amor. Jesus disse: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Vem como está, diz ele. Mas como que eu sou justificado e tem esse poder me transformando, maior que o poder do universo? É depois do sermão, você responder a mensagem com arrependimento e fé. Jesus disse: o tempo é chegado, o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e credes no Evangelho. É você dizer: eu me arrependo. Mas não é arrependimento assim, se eu soubesse que fazer aquilo ontem, eu tinha me arrependido. Não é um sentimento, é arrepender de um estado de existência. Eu me arrependo de ser o homem que eu fui, me arrependo de ser o pai que eu fui, o ministro que eu fui, a mulher que eu sou. Me arrependo do meu estilo de vida. Depois fé. O que é fé? Pastor, tudo que eu mereço é o inferno. Não tem obra nenhuma em mim para ir para o céu, mas eu lanço toda a minha confiança naquele madeiro. Eu lanço toda a minha esperança na cruz de Cristo. Eu lanço fé na morte e ressurreição. Na cruz Ele fez o que eu não podia fazer, pagou meus pecados. Quando você se arrepende e crê, na hora o martelo é batido, você é justificado. Feche os olhos, curva a sua cabeça.